Em 2007, Chichén Itzá, no México, foi eleita uma das novas sete maravilhas do mundo, deixando para trás lugares como a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade. Mas será que vale mesmo o preço do ingresso? Que não é barato, por sinal? Continue com a gente para conhecer todos os cantos desse famoso sítio arqueológico. Chegamos a um dos últimos dias de México, mas não da viagem. E assim a gente já entrega a pequena surpresa que teremos depois. Bom dia! Bom dia, amigos. Estamos em Chichén Itzá, como dizem os mexicanos. Estamos chegando a um dos passeios mais esperados por nós. E agora são 9 da manhã. Deveríamos estar aqui mais cedo, mas é isso que a gente conseguiu. Se você está chegando agora ao canal, se inscreva, deixe seu comentário pra gente conversar, pra gente conhecer. A gente está no México, como eu já disse, e este é um canal de pessoas que gostam de caminhar por aí, pelo mundo, pelas cidades, pelos bairros. Nós dois, os pedestrianistas. Estacionamento 116 aqui em Chichén Itzá. Pra entrar com o carro, não e paga. plata, né? Hã? Foi plata, né? E só efetivo. Essa região do México tem muito lugar. A maioria dos lugares é só efetivo, gente. Mas parece que aqui pra ingressar pra entrar no sítio arqueológico a gente consegue pagar com cartão. É sempre bom se informar em relação a isso, viu? Limpeza de carro também faz parte da viagem. Faz. Esse carro vai ficando muito fino. Bora. Tem mais aí? Chapéu. Simbora. Isso aqui deixa a gente muito irritado. Tem uma basura ali. Olha a quantidade de plástico aqui. Na estrada a gente viu muito lixo. Infelizmente, no acostamento. Outra basura ali. Inclusive tem uma multa de 20 mil pesos mexicanos se a polícia te pegar jogando lixo na estrada. E é uma boa multa, porque tem muito lixo na estrada mesmo. Bilheteria oficial. E aqui também, de longe, vai ser o lugar com o ingresso mais caro. Para mexicanos ele é bem mais barato. Aos domingos é de graça, como todos os museus e sítios arqueológicos do México. Mas para estrangeiro, 648 pesos mexicanos. Só fala sobre quanto que foi Teotihuacan, só pra comparação. Teotihuacan foi 90. Ó a loucura, hein? Bora. Mesmo assim, a gente paga porque tem que ir. Servicio de guía, chicos. No, gracias. Hoy no, gracias. Mañana ya vamos a estar cansados. Ele falou que amanhã a gente vai estar cansado. Márcio vai comprar aqui agora. Olha ali. Tem uma coisa aqui no México que é estranha, porque é essas cobranças de imposto federal, estadual e ingresso. Aqui você compra no mesmo lugar, a gente falou lá de Tulum, né, isso. Só pra vocês terem uma ideia, o ingresso de Chichén Itzá são 95 pesos. O federal são 540, então é uma discrepância muito grande. Nós compramos tudo, agora vamos entrar. Outra coisa que é legal nesses sítios históricos aqui do México é que tem muita infraestrutura. Tem caixa para sacar dinheiro, tem agência de turismo se você quiser ir pro Xcaret, tem bar, tem restaurante, tem muita coisa, isso é muito legal. ATMs de vários bancos, isso tá muito bom. A gente foi parado aqui porque precisa pagar 50 pesos para entrar com a câmera. Aí o Márcio tá aqui pagando. Aqui, assim, cada lugar é uma facada no turista. Agora mais 50 pesos para poder usar a câmera de vídeo.
comentar uma coisa que é a seguinte, a câmera, ela dá pra ver, né? Porque ela tá com um bastão aqui e tudo. Mas se a gente tivesse sem ela e apenas com a GoPro, que também tá no saquinho, ninguém teria visto. E se ainda assim tivesse sem a GoPro e apenas com a câmera do Márcio... Se tivesse só desmontada essa, já não ia entrar, já não ia pagar. Ele viu o bastão. É, o bastão. A gente tá com 3 câmeras, só que ele só viu essa. Aqui está o mapa. Essa é a zona arqueológica. A gente tem cenotes sagradas que não pode nadar. E na verdade, um dos motivos daqui ser uma das principais cidades maias é justamente o acesso fácil a fontes de água. Então, a gente vai visitar 2 cenotes que são os mais próximos, que era de onde eles tiravam água para sobrevivência e agricultura. Então tem o cenote sagrado, o cenote Tolok. Tem o castillo, que é a pirâmide principal. Tem uma outra pirâmide secundária. E vamos ver. Eu acho que o recorrido aqui não é longo. Deve ser um recorrido de talvez 2 horas. Se a gente prestar bastante atenção. Vamos ver. Mas o castillo já está na nossa frente, então vamos dar uma olhadinha nele. E aí, o que você achou? Impressionante. Como todas. Essa tá bem bonita, né? O estado de conservação dela tá bonito, tá totalmente restauradinha, não tem um defeito. E dá pra entender como que era a pirâmide completa também. Toda a escadaria e lá a casinha, que as de Teotihuacan já não tem mais aquela casa lá em cima. Mas será que no passado tinha essa casa? Tinha. E o pessoal fica batendo palma aqui na frente. Porque faz o som de um pássaro. Isso é bem conhecido, faz um eco de um pássaro lá em cima. Não só aqui, como as pirâmides de Teotihuacan também, a gente mostrou pra vocês. Bom, essa é uma das 7 novas maravilhas do mundo. Junto com o Cristo Redentor e com algumas outras estruturas. E é por isso que a gente vê esse grande número de turistas mesmo, é um sítio muito, muito visitado aqui no México. Olha só, tem muita gente. E aqui ainda continuando no castelo, aqui no castillo, essa parte a gente vê que tá com as pedras, né, com a cobertura de pedras, e aqui tá mostrando só a base original, sem a cobertura, que provavelmente então isso aqui veio de alguma restauração recente. Todo esse sítio arqueológico aqui foi a cidade mais importante dos maias. Os maias que dominaram toda essa região aqui e dominaram a região ali onde é Guatemala antes dos astecas de Tenochtitlan. E não tem muito consenso da idade da cidade, mas falam que a cidade deve ter mais de 1500 anos agora. Acho que eu já comentei, né? Ela pegou esse nome por causa dos cenotes que estão próximos aqui, as fontes de água. E foi uma cidade que durou aí muito, muito tempo. E parece que o destino dela, assim como várias outras cidades maias, uma hora simplesmente a cidade começa a entrar em decadência e é abandonada. O povo vai embora, vai viver em outro lugar, abandona as estruturas de uma cidade e vai viver em outra. É estranho isso, mas parece que todas as cidades que a gente viu até agora
dessas grandes aqui, o destino é sempre o mesmo, abandono e migração da população. A pirâmide ela tem 30 metros de altura, é a construção mais alta de Chichén Itzá. A gente tá no horário que já chegou bastante gente. Já é a nossa Todo segunda mundo- passada. Todo mundo quer tirar essa foto. E essa fachada aqui, a fachada que tem as serpentes aqui, essa é a fachada principal da pirâmide. Ela também é conhecida como o Templo de Kukulkan. E é aqui o prédio com certeza mais impressionante. Quando foi encontrada em 1900, que teve um redescobrimento, né? Que ela foi tomada pela mata e estava em estado mal. Bom, e embora os maias já tivessem como império desaparecido aí depois quando os espanhóis chegaram aqui, o povo maia continuou, né? E esse foi um povo que teve inúmeras revoltas contra o governo central, tanto espanhol como mexicano depois, já na época da República. Então aqui na cidade de Valladolid, inclusive, foi o centro de diversas revoltas maias. Então um pessoal que batalhou muito pela sua identidade e conseguiu se afirmar, né? Eu acho que essa questão da língua principal dele continuar sendo maia, pra mim pegou bastante. Porque eu não lembro de alguma escola no Brasil que ensina alguma língua nativa. Não lembro. No Brasil consigo pegar muito forte português para todos os povos, mas aqui não. Aqui ainda tem muita importância as línguas originais aqui da região. Esse lado sul aqui do Castilho é legal, que dá para ver tanto uma parte mais desgastada quanto a parte restaurada no mesmo lado. Essa era a estrutura mais importante, né, de cerimonial e a estrutura maior, mais importante da cidade. Eu vou recomendar de novo aqui o filme Apocalipto, do Mel Gibson, que é um filme que mostra muito essa época, nessa região, as coisas que aconteciam, como as cidades eram, a dinâmica das cidades. É um filme muito bem feito. Bem bonito, os passeios também. E todo esse lugar aqui ele foi considerado patrimônio mundial da Unesco em 1988. Mais uma curiosidade é que, assim, vi informações que pessoas viveram aqui até 1200. Então, se Tenochtitlan, que é lá na cidade do México, lá, foi fundada em 1300, a gente tem uma diferença de 100 anos desde o abandono total aqui da cidade pelos maias até o começo da construção de uma cidade nova e importante lá onde é hoje a cidade do México. Essa área aqui é conhecida como, o nome dela é a Praça das Mil Colunas. Aí dá pra perceber por quê. Comparado com Tulum, que a gente esteve ontem, uma cidade maia também importante na época, Chichén Itzá tá em outro nível. Muito grande a ruína. Tem muito mais prédios e os prédios são bem mais imponentes. Esse aqui tá bem legal, que as colunas estão bem preservadas. Dá pra ver, né, praticamente todas as colunas de pé. E todo o telhado ainda ali do teto do monumento ali, né? O teto do prédio tá de pé ainda. Olha aqui
a escala da construção aqui. Até lá embaixo. Essas colunas elas eram adornadas com motivos bélicos, então tinham jaguares, soldados, coisas que referiam à guerra. Hoje a gente já não consegue mais ver, mas é bem bonito. Que é o outro lado da Sala das 1000 Colunas. Que não deixa de ser um prédio bem impressionante também. Não é tão impressionante quanto a pirâmide, porque ele é mais baixo. Deve ser por isso. Mas ele é bem bonito. E essas colunas dão tchan. Aqui é uma parte que ainda está em... Acho que estão construindo ainda melhor a estrutura de turistas. Então tá fechada aqui, né? Tem uma cerca aqui. Mas isso aqui era uma sauna maia, onde eles tomavam banho de vapor. Que coisa, né? Engraçado como que os antigos gostavam de sauna em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Sauna é um negócio assim, mundial, todo mundo gosta de sauna. Os romanos, os turcos e até os maias. Aqui é o exemplo de uma casa maia como era no passado. Então, as paredes de madeira, né, como aquela construção de taipa madeira com barro, teto de coisas locais. Aí aqui tem uma mesa com uma cruz que eu acho que representa aí a conquista espanhola, né, dessa região. Mais uma casinha, chão de terra, bem legal, hein? Porta de taipa, e aqui por fora, o sol hoje, a luz hoje tá braba aqui, a câmera tá sofrendo aqui com o sol, mas seria isso aqui, casinha maia. Então esse arco, né, é a entrada da cidade aí com a muro aqui do lado, é muito voltado ao controle de acesso, então na cidade, para funções de defesa, né? Funções de proteção. A gente vê que toda a cidade... Aqui já é o fim, tá, pessoal, da zona arqueológica, de um dos lados dela. Então tem um muro e tem o arco. Muito massa mesmo esse arco. Ó, aqui tem o cenote, pessoal. A gente percebeu que a água dele como tem muita folhagem, a água dele tá mais escura, né, com a decomposição das folhas. Tem muita folha. Os outros cenotes a água é mais limpa. É o cenote de Stolok, que dá nome ao templo de Stolok. O cenote era algo muito sagrado para os maias. Então tinha até um templo para honrar o cenote. Que muitos também eles consideravam o cenote como a entrada do mundo dos mortos e tal. E por conta da permeabilidade do solo, naquela época se formavam cavernas subterrâneas. E o que eu achei interessante é que você pensando numa caverna subterrânea e você pensando num cenote, que basicamente é uma caverna com uma área aberta, dá para se pensar onde é que está o topo da caverna, ou seja, desabou. Então os cenotes eles foram formados dessa forma. Eles eram cavernas em que o topo da caverna colapsou. É assim que forma o cenote. Uma outra informação aqui do Yucatán é que não tem rio no Yucatán. É rio de superfície. Rio de superfície. O que tem são os cenotes, que a água vai se infiltrando, formando cavernas. Aí às vezes o teto da caverna desaba e fica a lagoa aparente, ou fica completamente subterrânea a caverna. Mas é curioso isso, a região não tem nenhum rio, só a parte de cenotes. E o povo maia abastecia essa água em cisternas aqui nos prédios. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Nelgar. ¿Podrías contarnos un poquito sobre su trabajo? ¿Es de madera? Claro, sí. Acá, bienvenidos en Chichén Itzá. Lo que pasa que eso es todo, la madera es cedro. La madera cedro se empieza a tallar en ese tronco. Sí. En ese tronco se empieza a hacer una escultura.
Una escultura con cuchillos que hemos hecho hecho con la mano. Sí. ¿Sí? Y se va elaborando como estos y ya va, cuando va terminado Sí. ya se pinta con flores naturales y ya se saca al mercado. Sí, pero los trabajos aquí en Chichén Itzá son trabajos de mayas Sí. que digamos que no somos comerciantes. Comerciantes. Claro, porque aquí está la prueba. La prueba es ver Sí. quién lo está realmente trabajando. Sí. Porque hay unos que sí realmente te dicen, yo los hago, pero no hay la prueba. Sí. Claro, es lo más importante. Claro, pero no, pues yo Sí, sí. Claro, sí. Aquí llevo 28 años haciendo este trabajo. ¿28? 28 años, empecé desde los 13 años. Desde Sí. los 13 años empecé, ahora he cumplido 28 años haciendo este trabajo. Porque pues me ha gustado, me ha apasionado hacer este trabajo. Su trabajo es muy lindo, muy rico. Claro, gracias. Muchas gracias. Bem-vindos aqui a México. Agora a gente tá tentando fugir das lojinhas, porque a gente já comprou 2 coisas para nossa casa. Gostamos muito das 2, mas estamos tentando fugir das lojas agora, porque uma coisa que a gente vai deixar aqui registrado. O trabalho de artesanato desse povo maia é de outro nível aqui. Eles são muito bons em trabalho de madeira, em trabalho com pedra, em trabalho com pano, com ornamentações. É tudo muito bonito, muito bem feito. Sabe, eles até brincam assim, isso aqui não é chinês não. Porque não é mesmo, você vê que é um negócio muito, muito bonito, muito bem feito. Então a gente comprou uma máscara agora, eu vou mostrar depois, que é uma peça única, né? O cara tava fazendo na mão ali. A gente até gostou tanto, ele trabalha há 28 anos com madeira. E aí a gente até bateu um papo com ele para mostrar um pouco mais para vocês, porque é excepcional. Eu acredito que tenha sido o trabalho mais bonito que a gente viu até agora. O que tá bem legal dessa parte aqui, tá bem adornado as paredes, então dá pra ver até os desenhinhos. E ali a cabeça da serpente ali. Perfeito. O elemento serpente ele tá sempre presente aqui nas pirâmides e nas construções maias. E esse templo aqui, né, que chama Osário ou Tumba do Sacerdote, é um templo que tem bastante coisa interessante ali. Ele tem as cabeças de serpente e aqui embaixo do templo, então aqui tem um poço. O templo foi construído em cima de um poço e acharam ossos. Então quer dizer que jogavam pessoas nesse poço aí depois de algum tipo de ritual. Vamos dar um 360 nele aqui. É uma estrutura bem interessante, e o estado de preservação dela tá maravilhoso, assim. Porque a principal lá, o castilho, parece que ele já foi restaurado, né? Dá pra ver o lugar que foi restaurado e o lugar que não foi. Mas essa aqui tá inteiraça. E tem a cabeça das serpentes aqui, a língua. É muito, muito bonito. Eu acho que é o segundo prédio mais importante aqui do complexo arqueológico. Eu gosto quando tem pessoas também no frame, que dá pra vocês entenderem a escala do prédio, né? Então as pessoas ali. Eu esperei o prédio. Muito legal, gente. Acho que valeu a pena total aqui. A gente tava meio assim, nossa, como Chichén Itzá é tão mais caro que os outros lugares que a gente foi. Mas dá pra entender, assim, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo, além de ser um sítio arqueológico bem bonito, o estado de preservação tá bom aqui. As placas estão boas, tem muita coisa para ver também. Ele não é grande que nem Teotihuacan, mas é um sítio representativo. A gente já tá andando aqui umas 2 horas conhecendo.
Ah, e aqui também nessa pirâmide a serpente tá bem legal. Aqui é uma pirâmide bem menor, mas a gente consegue ver bastante detalhe ali ainda, originais na lateral dela. Então o guia ele estava falando algo interessante que talvez a gente já soubesse, mas não tinha refletido, que os maias aqui, na mesma época que os europeus, estavam pensando que o centro do universo era a Terra e o Sol girava ao redor da Terra. Então o mundocentrismo lá, que é da religião, né? Os maias aqui, muito tempo antes, eles já sabiam que na verdade não, na verdade era o contrário, que a Terra girava ao redor do Sol. Então eles tinham um calendário maia, eles tinham uma compreensão dos meses do ano, eles tinham uma compreensão das 4 estações, e eles conseguiam fazer projeções de descobrir quando que ia ser um eclipse solar, um eclipse lunar, uma coisa muito incrível mesmo. Assim, uma coisa bacana é a oportunidade que o pessoal da região tem para trabalhar e explorar também, isso que é deles, né? Mas assim, os trabalhos são muito bonitos aqui. Barato por $1, los recuerditos $1. Muchas gracias. Todos os trabalhos aqui. Esse é um dos prédios mais impressionantes aqui do complexo, que é o Caracol, ou Observatório, que aqui é literalmente um observatório espacial ou astronômico. Acabei de falar que os maias tinham um grande conhecimento de astronomia e aqui era onde eles observavam, então, um prédio científico. Mas essa parte aqui, com essa praça aqui, todo o sítio de Chichén Itzá, ele traz uma coisa que era muito grande aqui. Uma cidade realmente muito importante, muitas construções. E as construções são grandes, então é bem impressionante. Todas as culturas mesoamericanas compartilhavam esse sistema, né, vigesimal. Então aqui a gente estava lendo que eram 26 meses no ano. Ainda que não seja com a precisão, né, que a gente tem hoje, é impressionante. E elas faziam adequações, inovações umas às outras. Conforme o tempo ia passando, ia se descobrindo mais sobre o próprio tempo. A cultura mais precisa foi a cultura mais precisa não. A cultura mais antiga a já desenvolver essa precisão, né, daquele período foi a Olmeca, há mais de 2.000 anos. Esse é um dos outros prédios mais impressionantes aqui, o edifício das Monjas. E é um dos prédios mais novos do complexo, então ele tem algumas particularidades. Apesar da escala, né, dele ser brutal, muro muito alto. Então é aqui que as monjas eram criadas, né? Estava escrito na plaquinha. Então tem essa escala, né, bem brutal mesmo. E aqui dá pra ver bastante parte de decoração ali na parede, ó, os desenhos.
É bem alto mesmo. E dá pra ver como que era a construção por dentro mesmo. Nossa, gente, aqui é muito legal. O negócio tá de pé, o teto. Normalmente, quando a gente vê esse tipo de ruína fora daqui, o teto já era, já caiu. Aqui não, aqui o prédio tá intacto. Ó, a decoração da parede aqui tá ótima. Nossa, que linda. Esse é o mais preservado, ele é da data de 1000. Esse prédio tem 1100 anos. Eu tropeçou porque eu te apresentei. Não. Ó, dá pra ver ali até os arrematezinhos da parede. Esse tá bem bom mesmo. Então, a gente comentou no início que 2 estilos arquitetônicos marcam essa pequena grande cidade. E esse estilo Chichen Itza, também conhecido como estilo internacional e acho que Maya Tolteca, ele foi um estilo que imperou no apogeu desse espaço. E o apogeu desse espaço, ele não foi o momento mais áureo dos maias, pelo contrário, eram os Itzes que controlavam aqui a região. E aí também foi um período mais festivo, na verdade se diz isso, né, que foi um período mais festivo, mais conhecido pelo cosmopolitismo, porque diferentes populações viviam aqui. Então é um outro estilo que leva o nome de Chichen Itza, ou Maya Tolteca. E o que caracteriza esse estilo? Como a gente falou ali nas 1000 colunas, elas eram marcadas por motivos bélicos. Então, esses motivos bélicos, eles marcam esse período. Também essas colunas, essas estruturas, né, que realmente a gente não vê, por exemplo, no observatório, também marcam esse período. E tem uma outra cidade por aqui que chama, acho que Tula, posso estar errado, que é bem conhecida pelo estilo Chichen Itza. Aqui representação dos jaguares e serpentes. Dá pra ver aqui, muito preservado. Bem legal. Que é outra característica do estilo Chichen Itza. Aí aqui nesse pátio imenso é onde é o campo de pelota, onde se jogavam. Achamos o gol. A gente tava querendo ver aquele gol ali, que era onde eles tinham que jogar a bola dentro. Então aqui é a versão estádio dos antigos maias. E tá bem impressionante esse lugar. Nossa, é enorme, enorme. Então, aquele ali é o gol, onde a gente viu lá no parque como que eles jogavam. O jogo de pelota, então, ele era um jogo que terminava com morte. Só que não era simplesmente para matar alguém e diversão, que nem os gladiadores lá em Roma. Era para fertilizar a terra, simbolizar a passagem para outro mundo. Tinha então funções muito religiosas e era um jogo importante. A pelota, ela tinha dentro dela um crânio humano. Então, provavelmente é um crânio humano emborrachado ali. E aí ele estava explicando umas características da partida, que a partida não era que nem, ele falou que não era que nem futebol, hoje, que só o objetivo é marcar mais gols. Você entendeu essa parte? Sim. Não era só o objetivo marcar mais gols, era o objetivo ter um controle assim
da bola e um controle da partida, mas eu não entendi direito. Talvez uma pesquisa futura aí ajude. Mas de qualquer forma, foi incrível. Esse lugar aqui é de uma magnitude, ó. E o jogo de pelota deveria ser algo muito exaustivo, porque é muito quente, a baliza fica muito alta, o calor é brabo. Ele falou inclusive que poderia ter tacos que ajudassem eles a bater a bola mais pra cima. A gente viu com taco, né? A gente viu com taco e sem taco, né? Só com as ancas assim e com taco. Mas, gente, parece um anfiteatro moderno mesmo, muito, muito legal. E também é bacana que toda a parede aqui tá decorada, né? A serpente clássica e muitos desenhos. Acho que conseguimos terminar. Pelas minhas contas só falta o cenote sagrado, que a gente não viu ainda, mas não sei nem se vamos ver, que o calor tá brabo. Deu um total de quase 4 horas aqui nesse sítio arqueológico. A gente aqui viu com muito detalhe, conversamos com as pessoas, fizemos compra, paramos para comer. Foi isso, né? Foi bom, foi bom. Nossa dúvida era, e aí, Teotihuacan é muito melhor que Chichén Itzá, sei lá? Não, tá aparelho, porque aqui é muito legal também, e acho que os prédios estão muito bonitos. Eu acredito que a magnitude de Teotihuacan, né, com as duas pirâmides da Lua e do Sol, realmente deem esse impacto, mas para mim é sem comparações, tem que visitar os dois, e aqui realmente está justificado porque que é uma das maravilhas da humanidade. E eu achei bem chocante, conseguir identificar ainda a cidade, elementos diferentes além das pirâmides.